Então tá. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o problema do consumidor, certo? Do ponto de vista o consumidor inserido dentro da economia, tá? Então, na aula passada a gente viu exatamente o quê? Que o consumidor era dotado de preferências. E dependendo das propriedades que essas preferências têm ou não, certo? Essas preferências podem ser escritas como uma função de utilidade, né? E qual vai ser a vantagem de um consumidor ter preferências que pode ser escritas como função de utilidade? É que a gente consegue maximizar funções, né? Pelo menos na grande maioria das vezes, você consegue resolver problemas de maximização com funções, tá? Aí surge outro problema que, você vai maximizar a função, mas onde, né? Então, a gente vai assumir que os consumidores estão numa economia, certo? Uma economia formada por uma determinada quantidade de bens distintos e que esses bens têm preços e esses preços são fixos. O consumidor não tem controle sobre esses preços. Então, nosso primeiro pressuposto é que os preços são dados. Quando a gente estiver estudando lá modelos de equilíbrio geral, os preços não vão ser dados, né? Os preços vão ser eles vão ser endógenos na economia, tá? Então, nosso primeiro modelo mais simples, os preços são exógenos, tá? Então, digamos, os preços caem do céu, tá? Mas, de novo, isso aqui é um modelo muito simples, tá? Nosso primeiro modelinho só tem consumidor, certo? Não tem produtor, não tem incerteza, não tem nada. Então, à medida que a gente for avançando no nosso conhecimento, a gente vai deixando o modelo cada vez mais próximo da realidade, tá? A gente nunca vai conseguir um modelo econômico perfeito que se encaixe perfeitamente na realidade, tá? Mas a gente tenta se aproximar sempre na melhor direção possível, tá bom? Então, nós vamos considerar hoje o problema da demanda. Então, como é que vai ser? Você considere uma economia formada por L bens, certo? Então, L é uma certa quantidade, é um número inteiro aqui, tá? O preço do iésimo bem será uma variável dada exogenamente, tá? Então, será dado exogenamente por PI, certo? Então, o preço do primeiro bem vai ser P1, o preço do segundo bem P2, assim sucessivamente. Então, você vai conseguir aqui construir o que a gente chama de vetor de preços, tá? Então, cada PI desse aqui, P1, P2, P3, até PL, certo? Representa o preço, representa um número, tá? Um número real e que seja maior que zero. Então, todos os preços aí, todos esses PIs que nós estamos considerando, tá? São números reais maiores do que zero. Tá? Por enquanto, a gente não vai considerar bens com preço zero, então bens com preço negativo, tá certo? Bens com preço negativo seriam bens que você recebe para poder consumir, tá? E não é o caso, certo? Então, esse P, né, que é um vetor, então P1, P2, P3 até PL, né, é que nós chamamos de vetor de preços. Então, cada PI desse é exógeno, então, porque o vetor de preços é uma variável exógena, tá? Vem do céu. Nesse primeiro momento, a gente não vai questionar em nenhum momento
como esses preços aparecem, tá? A gente vai ver isso mais tarde. E a gente também vai considerar uma outra variável exógena, que é a renda do consumidor. Então, mais uma vez, é meio estranho você considerar que a renda do consumidor é exógena. Tá? Às vezes parece forçação de barra, mas de novo, isso aqui é um modelo só, um modelo bem simples, tá? O primeiro modelo que a gente está vendo. Então, para simplificar o máximo possível, a gente vai considerar um monte de variável aqui exógena, tá certo? A gente vai ver que mesmo sendo um modelo bem simples, ele já é complicado o suficiente para ser difícil de entender às vezes, tá? Então, não fiquem chateados, tá? A gente colocar um monte de variável exógena aqui, certo? Então, existe na verdade um consumidor de renda dada por uma variável exógena também, certo? Uma renda exógena dada por W, tá? Então, às vezes tem livros que vocês vão encontrar que a renda é R, às vezes vocês vão encontrar que a renda é W, tá? Mas uma letra, certo? Um número que vai ser um número real positivo também, tá? Então, a gente vai sempre considerar que o cara tem renda positiva, tá? Então, um cara endividado não entraria nessa história aí não, certo? O cara tem que ter dinheiro. Tudo bem até aí? Então, nada demais, né? Então, nessas vão ser as nossas variáveis exógenas, tá? E tem mais uma outra variável exógena, que é a preferência do consumidor. Então, o consumidor, né, tem uma relação de preferência certo? Que também vai ser exógeno. Tá? Lá no modelo de equilíbrio geral, a gente vai quebrar esses pressupostos aqui de vetor de preços exógenos e renda também exógena. O único pressuposto que vai continuar sendo exógeno lá vai ser a relação de preferência. Tá? Na verdade, os modelos em que as preferências não são exógenas, tá, são modelos bem complicados, tá? Porque é como se o comportamento dos outros, a renda dos outros afetassem as suas preferências, né? Suas preferências pelos bens da economia. A gente, do ponto de vista psicológico, a gente entende que isso acontece de fato, né? Tipo, se você mora numa cidade em que todo mundo gasta um monte de dinheiro com carro, é bem mais provável que você queira gastar dinheiro com carro do que se você morar numa cidade em que todo mundo anda de bicicleta, certo? Mas vocês vão ver que quanto menos variável exógena tem nos nossos modelos, mais difícil, tá, vai ficar para a gente manipular esse modelo. Tá? É como se você tivesse mais, do ponto de vista bem simplificado mesmo, é como se você estivesse querendo resolver um sistema de equações e você tivesse um monte de variável que você tem que descobrir. Certo? Então, por exemplo, se o vetor de preços e a renda são exógenos, você não precisa descobrir quais são esses valores porque eles já são dados. Tá certo? Então, quanto mais variável endógena tiver o modelo, tende a deixar o modelo mais complicado, mas, por outro lado, tende a fazer com que ele fique mais próximo da realidade. Então, até nisso, tá, do ponto de vista teórico, tá, existe trade-off também na economia, né? Qual é o trade-off? Quanto mais complexo o seu modelo, mais difícil para você manipular, mais difícil para você ter insights interessantes a partir dali, mas, por outro lado, ele é mais próximo da realidade, certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vocês, de novo, não precisam copiar, tá? Copia se você quiser, porque eu vou disponibilizar o PDF para vocês, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos entrar numa definição importante. A aula de hoje não vai ser tão chata quanto a primeira aula, que a gente tinha um monte de definição, tá? Só algumas poucas definições e definições que são mais concretas. A gente vai definir aqui o conjunto de restrição orçamentária. Tá? Então, o conjunto de
restrição orçamentária. Então, a gente vai definir de B, certo? B de PW. Então, esse P aqui é o vetor de preço. Então, sempre que eu falar P, você não entende como se fosse um único preço. Você entende como se fosse todos os preços da economia. W, a renda, certo? Então, o conjunto de gestão orçamentária é o conjunto de todos os vetores X, tá? Em X, em RL+, tais que PX é menor que igual a W, certo? Então, de maneira geral, o que é o conjunto de gestão orçamentária? É o conjunto de todas as cestas que o consumidor consegue adquirir com um determinado nível de preços e determinado nível de renda. Então, veja que para definir esse conjunto, em nenhum momento eu falo das preferências do consumidor, certo? Então, o que você pode comprar não depende dos seus gostos, só depende do seu dinheiro, quanto você tem no bolso e dos preços da economia, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você tem o preço do primeiro bem igual a 2, o preço do terceiro bem, do segundo bem, desculpa, igual a 3. Vamos imaginar que o consumidor tem uma renda igual a 5. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntar, você consegue comprar 10 unidades do produto 2? Claramente não dá, né? Porque se o preço do produto 2 é 3 e você quiser comprar 10 unidades dele, você vai ter que gastar pelo menos R$30 aqui para comprar essas 10 unidades, que de acordo com sua renda isso não é possível, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui dessa economia, é uma economia formada por dois bens, então P1, P2, certo? E as cestas de bens vão ser, tá? As cestas de bens vão ser vetores de duas dimensões, tá? Então, demanda pelo bem 1, demanda aqui pelo bem 2, tá? E tem que satisfazer essa condição aqui. Então, nessa condição, quando você pega aqui, ó, P vezes X é um produto de vetores, certo? Produto vetorial. Como é que produto escalar? Como é que vai ser o produto desses dois vetores aqui? Vai ser P1 x1 mais P2 x2, isso aqui tem que ser menor que igual a W. Então, essa equação aqui, para o caso L igual a 2, ela fica assim. No caso L é igual a 3, você iria acrescentar o P3 vezes X3. No caso L igual a 4, você iria acrescentar, além desses 3, iria acrescentar o P4X4. Tá? Tudo isso menor que igual a renda. Tá? Então, isso aqui seria o seu gasto. Isso aqui, ó, é o gasto com as cestas X1, X2, e aqui é a sua renda. Então, essa equação aqui, na verdade, essa desigualdade aqui, ela está te dizendo que o gasto que você tem para comprar a cesta X não pode superar a sua renda. Tá? Então, neste caso específico do P igual a 2 e P2 igual a 3, você vai ter uma equação assim, né? 2x1 mais 3x2 menor que igual a 5. Então, isso daqui, ó, é uma desigualdade, né? Desigualdade linear. Sem a desigualdade linear, como é que a gente consegue fazer a representação gráfica dela? Então, por exemplo, se você quiser consumir 0 do x1, x1 igual a 0, o máximo que você pode obter para o x2 é quanto? Se o x1, eu estou dizendo assim, eu não vou consumir nada do x1, eu tenho que respeitar essa desigualdade aqui, essa equação, que é a chamada restrição orçamentária. Se o x1 é 0, qual o máximo x2 que você pode obter? 5 terços, tá? Então, ó, lembra que quando você definiu aqui o conjunto,
você definiu dentro do conjunto dos reais. Né? Então, o bem não precisa ser um bem inteiro. Tá? Você, por exemplo, isso aí é gasolina, litros de gasolina. Você pode colocar 1 litro de gasolina, mas você pode colocar 1,5 litros, 1,33 litros. Tá? Imagina que os bens aí, eles não são inteiros, necessariamente, certo? São bens que podem ser fracionados. Então, você não vai comprar maçã, você vai comprar quilos de maçã. Certo? Você não vai comprar banana, você vai comprar 1 quilo, pão e assim vai. Tá certo? E, por exemplo, se você não consumir nada do 2, qual o máximo do bem 1 que você pode consumir? 5 meios. Então a gente já pode marcar aqui nesse gráfico 2 pontos, né? Aqui, ó, quando o x2 é igual a 0, aqui vai ficar 5 meios, e aqui, ó, 5 terços. Como isso aqui é uma linear, quando ocorre igualdade, vai dar exatamente essa reta aqui que liga esses 2 pontos, certo? Pegando a desigualdade, você está considerando ainda todos esses caras aqui que estão abaixo desse segmento de reta, tá? E não vem para cá, ó. Nem para cá, nem para cá. Por quê? Porque você está pegando só os positivos, certo? Você, nesse tipo de situação, de modelo, a gente não vai considerar demandas negativas, só demandas ou 0, você pode consumir 0, por exemplo, eu consumo 0 Ferraris por mês, certo? 0. Mas eu não consumo um Ferrari negativo, certo? Ou vai ser 0 ou vai ser positivo. Tudo bem até aí? Então, aqui, claro, a gente só consegue fazer desenhos no máximo de 3 dimensões, né? Então, P1, P2, P3. Mas, você vai interpretar todos esses conjuntos aqui, tá? Independente do número de bens que tem a economia, como um conjunto dentro de um espaço, né? São as possíveis cestas que você pode consumir, tá bom? Então, a última observação é o seguinte: se você muda o P e o W, obviamente você muda esse conjunto. Então, por isso que a gente está colocando o conjunto em função do P e do W. Por quê? De novo, se você muda o P e você muda o W, você muda o seu conjunto, tá? Então, se você fica mais rico, automaticamente você vai ter mais possibilidades de escolhas e cestas. Se os preços ficam mais baratos, também, tá bom? E assim podemos continuar. Tudo bem até aí? Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá. Vocês podem perguntar, tá? Ninguém está sendo gravado não, então se alguém pagar mico, ninguém vai ficar sabendo não. Né? Vamos agora definir o que nós vamos chamar de função demanda varroisiana. Bem, nós vamos dizer que um consumidor tem uma função demanda varroisiana se para cada P e W que você escolher, dentro daquele conjunto B de PW, existe uma única cesta que ele prefere em detrimento das outras. Tá certo? Então, existe uma função demanda varroisiana tal se para todos PW é possível escolher
X de PW, certo? Tal que o X de PW pertence ao B de PW e X de PW é estritamente preferível a X para todo X dentro desse conjunto aqui, menos o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, você tem um determinado P e um determinado W, certo? Você tem um determinado P e um determinado W. Para esse determinado P e W, você consegue desenhar o que nós chamamos de conjunto de restrição orçamentária, que são possíveis cestas que ele pode escolher. Dizer que ele tem uma função demanda valrasiana significa dizer que existe um ponto aqui em algum lugar, pode ser aqui, pode ser em outro, tá? Que é o Px de PW, tal que esse cara aqui, ele é estritamente preferível a qualquer outro dentro desse conjunto fora ele. Ou seja, dentro desse conjunto tem alguém, uma cesta que ele vai escolher, que vai ser melhor que qualquer outra cesta, que ele poderia escolher. E isso vai valer para esse PW, mas também tem que valer para qualquer outros P's e W's. Então, se você muda, por exemplo, né, muda os preços e muda a sua renda, tá? Obviamente esse conjunto aí, ele vai mudar, né? Esse aqui é o B de P', W'. Esse aqui, né, é o B de PW. Então, B de P', W' são todas as cestas que o consumidor pode comprar quando os preços são P' e W'. Se dentre todas as cestas ele consegue definir uma como sendo aquela cesta que ele prefere em relação a todas as outras, a gente diz que aquela cesta, certo, é a imagem da função demanda valrasiana para aquele vetor de preços P e W, tá bom? Então, sempre que você muda os preços e a sua renda, você vai ter uma nova, certo? Uma nova demanda. Se para cada P e para cada W você consegue uma única cesta cumprindo essas condições, tá? Então veja aqui, para você definir a demanda valrasiana, você vai precisar, obviamente, dos preços, do W e também das preferências do consumidor. Tá bom? Então, se você consegue definir uma única, nós temos o que nós chamamos de função demanda valrasiana, certo? Às vezes, o que acontece também o agente ele não consegue definir aquela cesta que é a melhor possível, tá bom? Aí, na verdade, tem um conjunto de cestas que para ele são diferentes, tá? E ele não consegue escolher. Todas aquelas cestas são iguais, tá? Do ponto de vista de preferência para eles. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui uma economia com 2 bens, tá? E você tem um consumidor, por exemplo, que as curvas de diferença dele são assim. Tá bom? Então, se você tiver um vetor de preços que seja assim, por exemplo, mais inclinado do que essa inclinação que tem bem aqui, ó, então você consegue dizer que esse cara aqui, certo, é a cesta de bens, tá, dentro desse conjunto azul, que dá a maior utilidade possível para o consumidor. Qualquer outra cesta dentro desse conjunto azul aqui vai dar uma utilidade menor do que essa cesta aqui, bem aqui.
Mas se você tivesse um vetor de preços que fosse assim, ó, em que a inclinação da reta de preços for igual à inclinação da curva de diferença, tá? Esse conjunto de cestas aqui, tá? Todas elas dão utilidade máxima dentro do conjunto vermelho, tá bom? Mas nenhuma delas é estritamente melhor do que as outras. Então, para esse caso desse consumidor, você não consegue definir sempre uma demanda walrasiana para ele, certo? Então aqui você não tem uma função demanda walrasiana. Você tem uma coisa que é um pouco mais geral, que nós chamamos de correspondência walrasiana. Mas como é uma coisa mais complicada, a gente não vai tratar de correspondências nesse curso não, só funções, tá bom? Então a gente vai evitar esse tipo de situação, certo? Onde o consumidor tem uma preferência em que em algum momento a inclinação da curva de indiferença, tá, seja igual à inclinação de alguma restrição orçamentária. Porque aí, nesse caso, se esse tipo de coisa acontecer, você pode se deparar com uma situação na qual o consumidor tem um conjunto de cestas, que, no caso, são as melhores possíveis para ele, só que entre essas possíveis cestas, ele é indiferente entre todas elas. Ou seja, você não consegue, entre aspas, dizer qual vai ser a cesta que o consumidor vai escolher nessa situação, porque ele poderia ter escolhido qualquer uma dessas. Tá bom? Beleza? Então, é possível estudar esse tipo de situação? Mas a gente não vai fazer isso, tá bom? A gente sempre vai admitir, certo? Iremos trabalhar apenas com preferências que possuem demandas walrasianas bem definidas. O que a gente pode entender como esse bem definidas como sendo única, tá? Existe uma única cesta de bens dentro de cada conjunto de gestão orçamentária que é a preferível para eles, tá ok? Então vamos trabalhar apenas com as funções demandas walrasianas. Podemos continuar? Alguma dúvida até aí? Fale agora ou cale-se para sempre, tá? O vídeo não vai responder as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Definição. A função, na verdade não é definição, é propriedade. Não, definição. A função x de PW, certo? Do RL mais R mais pro R mais, ou seja, a função demanda walrasiana, ela é homogênea de grau 0 se x de alfa P alfa W é igual a x de PW para todo alfa maior que 0. Ou seja,
O que estou querendo dizer com isso? Você tem um consumidor, certo? Que tem uma função demanda varrosiana. A gente vai dizer que essa função demanda varrosiana vai ser homogênea de grau zero se ela for imune à inflação perfeita. Quer dizer isso. Se todos os preços da economia forem multiplicados por um mesmo fator alfa e a sua renda também for multiplicada por alfa, você continua consumindo a mesma cesta de bens. Certo? O agente é imune à inflação perfeita. Tá? Então, se eu tenho um celular, um computador, sei lá, uma cadeira para sentar, um carro, e todos os preços da economia são multiplicados por 2, mas meu salário também é multiplicado por 2, então eu continuo consumindo a mesma coisa, tá? Que consumia antes. Então isso aí é que nós dizemos de uma função homogênea de grau zero. Outra propriedade é a seguinte: definição. A função demanda satisfaz ao que nós chamamos de lei de Walras, se P de x PW, certo? É igual a W para todo PW mais razão. O que eu quero dizer? O que é a lei de Walras, então? A lei de Walras é a seguinte: não importa os preços e a renda do consumidor, ele sempre vai escolher uma cesta tal que ele gaste toda a sua renda. Então, nem sempre o consumidor tem uma preferência que satisfaz as leis de Walras, certo? Ele pode, às vezes, escolher uma determinada cesta de bens que faz com que ele não gaste toda a sua renda. Tá? Aí vai ver que isso vai ser o caso, por exemplo, de preferências que são localmente saciáveis. Preferências que não são localmente saciáveis não necessariamente vão satisfazer a lei de Walras. Mais ainda, a gente vai mostrar que sempre que a preferência for monótona, estritamente monótona, vai satisfazer a lei de Walras. Isso vai ser legal para a gente, por quê? Porque a maioria das preferências que a gente vai lidar na prática, tá, para fazer exercícios, vão ser todas elas monótonas. Então, automaticamente a gente sabe que vai satisfazer a lei de Walras, tá certo? Então, a vantagem de você saber que um consumidor, determinado consumidor, tem a função demanda walrasiana satisfazendo a lei de Walras, é que você ganha uma equação extra. Que equação extra é essa? É a equação de essa daqui, né? Que o consumidor gasta toda a sua renda para consumir. Então você tem aqui, ó, P vezes o vetor X, né? Então P vezes X vai ser o gasto que você tem com essa cesta de bens. Vai ser igual a W para todo P e W. Tá? Então, esse X muda de acordo com o P e o W, tá? Mas essa equação aqui é sempre verdadeira para todo P e W. Beleza? Tá aí? Esse símbolo aqui quer dizer que tanto os preços quanto a renda são positivos. Se você quiser dizer que um determinado vetor tem todas as entradas positivas, aí você coloca esse símbolozinho aqui. Tá certo? Porque se você coloca só maior que zero, pode ser que alguns caras sejam iguais a zero, né? E como é vetor, então os símbolos de maior igual, menor igual, não funcionam do mesmo jeito para número, tá? Então, se você quiser colocar todo mundo positivo, né? Então esse símbolozinho aqui, ó, só para deixar claro, isso aqui quer dizer que todos os preços são positivos e que a renda também é positiva. Então, sempre, na verdade, é mais geral que isso, né? Sempre que você vê esse símbolo aqui, significa que todas as entradas são estritamente positivas.
Bem, do jeito que a gente definiu aqui, a função demanda Lavoisiana, nada garante que ela tenha propriedades interessantes do ponto de vista matemático. Tipo, nada garante que ela é contínua, nada garante que ela é diferenciável, tá certo? Para você garantir essas hipóteses, você tem que colocar premissas extras sobre as preferências do consumidor, tá? Se eu não me engano, se você for lá no Mascoléu, em algum momento ele fala algumas condições, tá, que fazem com que essa função demanda seja contínua e seja diferenciável, tá? Mas a gente não vai se preocupar agora com isso, tá? Vamos fazer algumas análises aqui de estágio comparativa, e para fazer essas análises nós vamos precisar do fato da demanda ser diferenciável, certo? Então, essa demanda é uma função, as funções podem ser diferenciáveis ou não, certo? Mas vamos considerar apenas aquelas funções que são diferenciáveis, tá? Sem se preocupar com as hipóteses, com as premissas que fazem com que a função demanda seja diferenciável. Vamos lá. Então, a partir de agora tem uma observação, né? A partir de agora, certo? Até que eu diga o contrário, certo? Vamos assumir que essa função aqui é diferenciável. E o fato da gente assumir que a função demanda Lavoisiana é diferenciável, a gente ganha com isso o fato da existência de todas as derivadas parciais. Então aqui, para essa função aqui, é uma função que ela é multivaluada, né? Tem várias entradas, várias variáveis aqui. Na verdade, ela tem L mais uma variáveis. Uma para cada preço e a última para renda. Tá? Então, essa função aqui, né? É uma função... Tá? É uma função que você tem, no caso, L mais uma, digamos, variáveis dependentes. Né? São L mais uma variáveis dependentes aqui dessa variável x, pegando já um pouco da linguagem de econometria, né? Então são L mais uma variáveis. Então, do ponto de vista de economia teórica, são variáveis L mais uma variáveis exógenas. Bem, agora vamos estudar o que nós chamamos de efeito renda. Bem, o que é o efeito renda, né? O efeito renda é como uma mudança na renda, tá? Então, nessa variável W aqui, ela afeta as demandas pelos bens, tá bom? Então, a gente sabe que esse x aqui não é uma única função, tá? É uma função, mas é uma função de L mais uma variáveis exógenas, mas que ela dá para você L outputs, certo? Quais são esses L outputs? São as demandas pelos L bens. Então, esse x aqui, você pode entendê-lo, certo? Como sendo x1, x2 até xl. Uma demanda, tá? Uma função demanda para cada bem. E cada demanda dessa depende dos preços de todos os outros bens e da sua renda. Então, quando você vai na feira, por exemplo, comprar banana e laranja, a sua demanda por laranja é afetada não só pelo preço da laranja, mas também pelo preço da maçã. Afinal de contas, se a maçã estiver muito cara, talvez você abra mão de comprar maçãs para comprar só laranjas. Ou se a maçã estiver muito barata, talvez você abra mão de comprar laranjas para comprar só maçãs. Certo? Então, a demanda pelos bens é afetada por todos esses fatores, seja o seu próprio preço,
quanto o preço dos outros bens que estão na economia. E a renda, óbvio, também do consumidor. Tá? Então, cada uma dessas funções, demandas aqui, certo? Depende de todas essas L mais uma variáveis exógenas aqui também. Tá bom? Então, sempre que a gente falar efeito renda, a gente vai especificar efeito renda sobre qual bem a gente estiver trabalhando, tá bom? Então pode ser o seguinte, quando você fica mais rico, pode ser que você aumente a sua demanda por determinados bens, pode ser que você diminua a demanda por outros, tá bom? Então pode ser que, por exemplo, você fica muito rico, você aumenta a sua demanda, por exemplo, por viagens e diminui essa demanda por aluguel, que aí você compra a sua própria casa, digamos assim. Então, o fato do consumidor ficar mais rico ou não afeta a demanda dos bens de forma diferente. Tá? Então, vamos lá. Quais são as coisas importantes que a gente tem que estudar nesse ponto? Tá? Uma das coisas importantes que a gente tem que estudar é o que a gente chama de curva de Engel, que é o seguinte: para um determinado nível de preços P barra fixado, certo? Então, essa anotação aqui vai ser padrão para a gente durante o curso. Sempre que você quiser fixar uma determinada variável, você bota um barra lá em cima, tá? Então, considere a curva E P barra W como sendo X P barra W, a chamada curva de Engel. Tá? Então, essa curva de Engel, ela é melhor entendida, melhor compreendida do ponto de vista gráfico. Tá? Então, eu vou passar aqui o slide, tá? Você tem aqui, ó, digamos que você está dentro dessa restrição aqui orçamentária, né? Então, essa daqui, o que está abaixo dessa reta é o B de P barra W. Digamos que aqui ele escolha essa cesta bem aqui. Aí você vai aumentar a sua renda. Se você deixa os preços fixos e aumenta a sua renda, o que acontece com esse conjunto de restrição orçamentária? Ele aumenta ou diminui? Você vai aumentar a sua renda e você vai fixar os preços. Se você fica mais rico, você tem mais possibilidades de escolha ou menos possibilidades? Mais possibilidades. Como os preços estão fixos, a inclinação dessa retinha aqui não vai mudar, porque o que determina a inclinação da reta são os preços relativos. Então vai aumentar para cá, vai aumentar paralelamente. Não sei desenhar perfeitamente não, tá? Então esse aqui vai ser o B de P barra W', porque você mudou a sua renda. E aqui, digamos, você escolhe essa cesta bem aqui. Aí você aumenta a sua renda de novo. Aí você escolhe esse cara bem aqui. Aí aumenta de novo. Aí escolhe esse cara bem aqui. Tá? Então, claro que a gente não consegue fazer isso de forma contínua, né? Tipo, pegando retas paralelas, mas muito próximas. Mas se fosse possível fazer isso,
e você pegasse todos esses pontos aqui que a gente escolheu, que são as demandas, tá? Iria gerar uma curvazinha, assim, mais ou menos assim. Então essa daqui, né? Essa daqui é o que nós chamamos de a curva de Engel PW, tá? Então vai variar o W, você vai aumentando a sua renda, você vai escolhendo novas demandas, tá? Então cada ponto desse aqui sobre a curva de Engel representa a demanda do consumidor naquele determinado nível de preço, tá bom? Tudo bem até aí? Vocês aprendem isso um pouco na graduação, né? A curva de Engel, esse tipo de coisa, né? E aqui, né? Só para deixar bonitinho, terminar o gráfico, né? A gente sabe que o vetor de preços aqui, ó, ele representa um vetor normal, essa inclinação que a gente tem aqui. Tudo bem. Então, ó, veja aqui esse desenho aqui que a gente fez, tá? Ele diz algumas coisas interessantes pra gente, né? Quando, por exemplo, eu saio dessa renda para essa, a minha demanda pelo bem 1, né? Então aqui é X1 e aqui é X2. A minha demanda pelo bem 1 daqui para cá, certo? Então vou colocar A, B, C, D. Então, ó, do B para o C, o que acontece com a demanda pelo bem 1? Aumenta ou diminui? Aumenta. E a demanda pelo bem 2? Aumenta ou diminui? Aumenta também, né? Agora, de A para B, demanda pelo bem 1, o que vai acontecer com ela? Vai diminuir, ó. Não tá muito legal não, mas dá para ver que diminui um pouquinho, ó. Diminui. E aqui a demanda pelo bem 2 aumenta. Tá bom? Então, veja que tanto de B para C quanto de A para B, nesses dois casos aqui, houve um aumento da renda, né? A renda aumentou nessas duas situações, daqui para cá e daqui para cá. Por quê? Porque sempre que você está deslocando essa reta para a direita, você está aumentando a sua renda. Nessa primeira situação, quando você aumentou a sua renda, você aumentou a sua demanda pelos dois bens. Mas nessa segunda situação aqui, quando você aumentou a sua renda, na verdade, teve um dos bens que você fez foi diminuir a demanda. Certo? Que pode acontecer, né? Então, por exemplo, se você aumenta a sua renda, né, como eu falei para vocês podem diminuir a sua demanda por aluguel, porque você fica tão rico que você prefere comprar a sua casa, digamos assim. Tá bom? Então, tem certos produtos, bens, em que você aumenta a sua renda e você diminui a demanda por esse bem. Mas nem sempre, tá? Esse aqui é o mesmo consumidor, são os mesmos produtos, só que para determinadas faixas de mudança de renda, às vezes a demanda diminui, às vezes aumenta. Então, essa coisa de a demanda por esse bem vai diminuir, não é uma verdade absoluta, tá? É relativa ao nível de renda momentâneo do consumidor e também, obviamente, depende do nível de preço, tá bom? Então, a melhor forma de você estudar essas mudanças na demanda, não de forma gráfica, tá? Como está aqui, mas de forma analítica, é através das derivadas, tá? Então, a derivada parcial, certo? Por isso que é importante que a gente tenha, naquele determinado ponto, assumido que a demanda é diferenciável, tá? Para a gente poder falar de derivada parcial. Então, a derivada parcial aqui, d rho xl, d rho w, é chamada, né?
de efeito renda para o Lésimo bem. Então, como a gente viu ali naquele gráfico, né, o efeito renda ele é diferente para cada bem, certo? Então você vai precisar diferenciar aí. Se essa demanda aqui, ó, essa, na verdade, essa variável, essa derivada parcial, se ela for negativa, o bem é dito inferior. E se essa demanda aqui for maior que ou igual a zero, nós dizemos que o bem é dito normal. Veja o seguinte, que dizer que o bem é inferior ao normal depende do momento, tá? Depende do nível de preços e também depende da renda. Como a gente viu naquele exemplo do gráfico, quando você muda a faixa de renda, um bem que antes era inferior, ele passa a ser normal. Ou então vice-versa, pode acontecer também. Então, como perguntar, determinado bem é inferior, eu tenho que dizer qual o nível de preços e qual o nível de renda. Tá bom? Então, a resposta da pergunta se um determinado bem é inferior ou normal vai depender do nível de renda e do nível de preços. Tá bom? Então, por exemplo, você tem demanda por aluguel. Você fica um pouco mais rico, talvez você não saia do aluguel. Talvez você vá procurar o aluguel de uma casa melhor. Você vai gastar mais com aluguel. Mas a partir do momento que você fica muito rico, aí você compra a sua casa e deixa o aluguel de lado. Então, talvez para determinadas faixas de renda, o bem é normal, mas para outros ele passa a ser inferior. Ou então vice-versa. Vocês entenderam isso? Isso é importante, tá? Alguma dúvida até aí? É mais ou menos o que vocês viram na graduação, só que um pouco mais sofisticado, certo? Então vamos lá. Efeito preço. Então, da mesma forma lá que a gente pediu que a função fosse diferenciável, ela ganha as derivadas parciais também nas variáveis preços. Quando você pega uma determinada demanda para um determinado bem e deriva essa demanda, né, em relação ao preço, o que você está tentando medir aí é como uma variação de um determinado preço afeta a demanda por aquele determinado bem. O que a gente tinha feito no slide anterior é como uma mudança na renda, uma mudança marginal na renda, afeta uma mudança marginal na demanda. Aqui nós queremos saber qual é o efeito preço, ou seja, nós vamos pegar uma mudança marginal nos preços, tá bom? Então, o efeito preço, ele é medido pelo, tá? É medido pelas derivadas parciais tá? D ρ XL, D ρ PI. Então, isso daqui é o seguinte: como uma variação no preço do bem I afeta a demanda pelo bem L. Esse I pode ou não ser igual a L, certo? Você pode, por exemplo, querer saber como a mudança no preço da maçã afeta a demanda por laranja. Ou você pode simplesmente se perguntar como
uma mudança no preço da laranja afeta a própria demanda por laranja. Tá? Então, na verdade, aqui você tem um total de L vezes L possibilidades, tá? Derivadas parciais dessa daqui. A gente vai ver que a gente vai guardar essas derivadas mais tarde dentro de uma matriz, certo? Mas por enquanto deixa só isso daí. Bem, então, quando você, por exemplo, aumenta o preço de determinado bem, né, digamos que você aumentou o preço da laranja, o que é natural que você espere? Que caia ou aumente a demanda por laranja? Assim, em geral. Que em geral caia, não é isso? Mas isso nem sempre necessariamente vai ter que acontecer, certo? Existe um caso especial chamado de bens de Giffen. O que são os chamados bens de Giffen? Os bens de Giffen são aqueles que, quando você diminui o preço, você diminui a demanda. Da mesma forma que você aumenta o preço, você aumenta também a demanda. Tá bom? Então, o bem de Giffen, certo? O que é um bem de Giffen? O bem de Giffen é quando a derivada parcial de um determinado bem pelo preço desse bem, certo? Por um determinado vetor de preços P e W for positivo. Então esse aqui é o chamado bem de Giffen. Tá, de novo, um bem de Giffen não é um bem de Giffen de forma absoluta. Para determinadas faixas de renda e de preço, um determinado bem pode ser bem de Giffen, e para outras faixas de preço e renda, ele pode deixar de ser bem de Giffen. O mesmo objeto, a mesma pessoa. Tá? Então, da mesma jeito que aquela curva de Engel a gente podia desenhar de forma que isso acontecesse, essas derivadas parciais, elas podem ser positivas em determinados momentos, mas em outros podem ser negativos. Então lembra que a derivada parcial nada mais é do que uma derivada. Então você pode imaginar funções que em determinados momentos a derivada é positiva e em outros momentos a derivada é negativa, não pode? Então da mesma forma, isso pode acontecer quando você tem funções com várias variáveis. Em determinados momentos ela pode ser positiva, em determinados momentos ela pode ser negativa. Então sempre que eu vou perguntar se determinado bem é um bem de Giffen, eu sempre tenho que perguntar em que condições, ou seja, determinado o vetor de preços e a renda. Para esse vetor de preços e essa renda, esse bem é um bem de Giffen? Para esse outro vetor de preços, essa outra renda, ele continua sendo um bem de Giffen? Certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Vai depender das condições. Beleza até aí? Tranquilo? Tá. Então agora vamos falar de uma proposição, tá? Que tem lá no Mascoléu, que diz o seguinte: se a sua função demanda gaussiana é homogênea de grau zero e
diferenciável. Então, vale o seguinte. É igual a zero. Outra proposição é o seguinte: se a demanda valrasiana na verdade, satisfaz a chamada lei de Walras, então vale o seguinte: então, essas duas proposições tem lá no Mascoléu, tá? Eles não precisam copiar, não. Tá? Essa primeira eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa, tá? E essa segunda aqui a gente vai fazer aqui agora, tá? De grau zero. Obrigado. Aí aqui, se satisfaz a lei de Walras e, né? Faltou também aqui, né? E é diferenciável. Então, nessas duas proposições você pede que a função demanda walrasiana seja diferenciável, tá?